Bem, hoje nós vamos falar acerca da questão do valor. O herói é talvez aquele indivíduo que é singular por excelência. A modernidade não apenas liberta, ela leva o ser humano a se inventar e a construir uma identidade. A energia que vem do Sol. Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada O enriquecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Uma das coisas que é muito difícil de compreender em Baudelaire é aquilo que o Sartre censura nele, a falta do engajamento. Ele diz, não é engajado, não importa o que aconteça, ele não está nem aí, só pensa nele. Não é? Essa censura forte, né, que o Sartre faz, ela é explicada exatamente por essa construção exacerbada da singularidade. Mas isso é a construção da singularidade poética e uma determinada inserção, né, na realidade, que é essa inserção pela via da singularidade poética e, portanto, é a luta contra a alienação. Quer dizer, ele se veria alienado se estivesse lutando na trincheira ao lado dos insurgentes. Se veria alienado também se estivesse ao lado das tropas do governo reprimindo os insurgentes. Dos dois jeitos estaria alienado. Como ele luta contra a alienação? Pela preservação da sua singularidade, nesse sentido exacerbado, né? Da particularidade levada ao extremo, né? E da singularidade realizada nesse sentido. Quer dizer, então, aí vem aquilo que nós podemos chamar de singularidade do herói. Quer dizer, a luta contra a alienação, nesse sentido, ela é heróica. Ela é heróica no sentido de que ela se faz pela diferença, né? E o que faz o herói, no sentido clássico, no sentido antigo, né, é a diferença. Muita gente já notou, né, que nos poemas de Homero fica difícil a gente entender como é que se dão as batalhas, né? Porque parece que é um herói contra o outro e o resto do pessoal fica assistindo, não é? Você não vê acontecer a batalha, né? Tem lá o Aquiles, tem o Heitor, e assim por diante, mas você não vê a batalha em si mesmo, né? Então, justamente porque o herói se apresenta, né, nessas condições. Então, a luta do herói é heróica, né? E no caso do Baudelaire, a luta contra a alienação é heróica. E essa luta, esse heroísmo, né, é visto por ele, então, nesse sentido da individualidade moderna, mas mais do que isso, singularidade poética pela qual, né, ele faz a sua história e se insere na história. Quer dizer, e isso tem a ver muito com a imaginação, porque o entendimento, a razão, são os responsáveis pela mecanização do mundo burguês, né? Já disse para vocês que o Baudelaire foi um dos primeiros a aplicar uma palavra que não existia ainda, né? Não era muito usada no francês, que é americanização, né? Ele está havendo uma americanização da vida, né? Que é a imitação da América, a imitação dos Estados Unidos, né? E isso significa o quê? A mecanização do mundo burguês, essa direção, né? Então, isso é alienante. A luta contra essa alienação é a partir da inventividade, da criação, da imaginação, né? E a partir daí você tem, então, a produção da obra, a produção da singularidade contra a mecanização alienante. E há mais uma questão aqui também. A relação entre a mecanização e a alienação, ela se exprime de uma maneira muito forte na modernidade. Aí vale para o Baudelaire, vale para outros autores também, mas nós vamos mencionar isso aqui porque tem a ver com essa questão do valor, que a gente está tentando perseguir um pouco, né? Quer dizer, a relação entre mecanização e alienação se exprime na identificação entre fatos e valores, né? Ou seja, quando eu tenho um mundo de fatos, um mundo mecânico, né,
o Paul Valéry tem um texto em que ele fala: nós vivemos sob a tirania dos fatos. Né? E a tirania dos fatos, a hegemonia dos fatos, é aquilo que não dá lugar ao que seria o oposto ou diferente do fato, que é o valor. Então, o que acontece? Você tem uma redução do valor ao fato, que é própria do mundo burguês, porque você não pode formular, ou dificilmente poderia formular, uma mecânica dos valores. Né? Então, para que você possa seguir uma existência pautada no mecanicismo, a sua existência tem que ser pautada por fatos, né? Bem objetivos. E aí, nesse caso, então, o poeta, o heróico, né? O ato heróico, é tentar, vivendo nesse mundo, superar essa identificação, né? Superar os valores que são dados como fatos, né? E para isso, então, é preciso transfigurar a realidade. Quase que seria preciso, se a gente pudesse, se isso faz sentido, né? Inventar valores no sentido de imaginá-los, né? E a dificuldade que a gente vai ter no final, vocês vão perceber, para entender a direção dessa mudança de valor, se é que ela está no Baudelaire, né? A dificuldade para entender isso deriva dessa condição, em que, estando já o valor completamente submerso nos fatos, como recuperá-lo? O entendimento não vai recuperar, porque foi o entendimento que reduziu o valor ao fato. Então, resta a tarefa poética, né, de reinventar, criar o valor através da transfiguração do real. A transfiguração do real pode, então, ser também um modo de atribuir valor. Outro valor, novo valor, né, à realidade. Transfigurar a realidade. Né? E nós já vimos que a liberdade tem a ver com a imaginação, porque todo ato, nós podíamos dizer que todo ato efetivamente livre ou completamente livre é invenção. Quer dizer, quem liberta é a imaginação. Né? Porque o ato livre, por si, na sua mais legítima definição, seria a invenção, um ato inventado. Né? O poeta vive num mundo transfigurado, ele não vive num mundo natural. Então, essa procura da sobrenaturalidade estaria, né, no centro do pensamento do Baudelaire, da poética do Baudelaire. Né? E daí essa ambiguidade, né, entre o mergulho na vida moderna, que o poeta não pode recusar, e, ao mesmo tempo, uma certa recusa, né, de acompanhar essa vida, de acompanhar a multidão, de acompanhar o mundo burguês. Né? Por isso que nós temos no Baudelaire uma coisa que é difícil de interpretar. Muitos colocam taxativamente como ironia, outros acham que é uma adesão ao mundo burguês, né? Que é o quê? O elogio que ele faz ao burguês. Né? Então, essa exaltação do mundo burguês é difícil de entender. Né? Não é só ironia, também não é só, certamente, adesão. Né? É essa ambivalência, né? Essa aceitação de que a modernidade tem essas características, né? Mas, ao mesmo tempo, a recusa dessas características, que elas são também empobrecedoras e levam à indigência, né, do pensamento, levam à recusa da poesia e assim por diante. Outra expressão disso, né, é a relação do poeta com a multidão, do dandy, né, com a multidão. Ao mesmo tempo está na multidão e dela se destaca. Né? Ele faz o possível para acompanhar a multidão e também quer se destacar na multidão. Né? E ele se mantém, então, suficientemente próximo para observar, que ele tem que observar, não tem matéria da obra, suficientemente próximo para observar, suficientemente longe para não participar, na pura espontaneidade.
né? E em certos textos, em certos poemas, essa mediação, né, que é uma participação de perto, mas também distanciada, separada, né? Estar perto e estar separado, muitas vezes é figurado pela vidraça do café, né? Quer dizer, há um certo momento em que ele sai da multidão, está acompanhando, ele sai da multidão, entra no café, senta e fica olhando o movimento. A vidraça do café não o coloca na multidão, o separa, né? Então, você tem esse jogo, né, da participação e da separação, da observação de perto, mas também algo que o distingue, não se mistura, né, com isso que já é, Walter Benjamin chama a atenção para isso, que é sociedade de massa, né? A ambiguidade, né, de você viver numa sociedade de massa, porque é o mundo moderno, é isso, mas não participar, não a aceitar e admitir de maneira, né, completa essa sociedade, da maneira como ela se apresenta, né? Ou seja, há uma expressão que os teóricos da literatura usam para o romancista e para o poeta, que é o ponto de vista de Argos. Argos é a águia, né, da mitologia, né? Então, é aquilo planando sobre tudo, né? O ponto de vista de Argos. Vê tudo de longe e com aquela perspectiva totalizante, né? Que seria, então, o escritor, o romancista, o poeta, seria esse o ponto de vista dele. No caso aqui, não é, né? O poeta não desfruta desse ponto de vista de Argos, mas também não partilha o ponto de vista simplesmente dos outros, né? Quer dizer, da multidão. E aqui, como a gente teria uma hora ou outra de falar do Benjamin, estou falando do Benjamin hoje, né? Vocês certamente me cobrariam se eu não falasse, porque é um comentador, né, um dos principais comentadores. O Benjamin tenta explicar a razão dessa ambivalência, dessa recusa e dessa aceitação, né? Que é o seguinte, o ponto de vista a partir do qual o indivíduo vê a si mesmo na multidão e vê os outros, seria o ponto de vista da mercadoria, quer dizer, da reificação, né? A pessoa, o trabalhador, né, transformado em mercadoria, significa que cada um é a força de trabalho. Vale por força de, não pelo que é, mas pela força de trabalho. Então, equivale à mercadoria. Eu compro. Eu, patrão, compro essa força de trabalho. Então, equivale à mercadoria. Vai produzir outras mercadorias e tal. Mas equivale, a relação é, né, mercantil e, portanto, o Benjamin é explícito nesse sentido, né? Eu vou citar o trecho. Ele diz o seguinte: na medida em que o ser humano, como força de trabalho, é mercadoria, não tem, por certo, necessidade de se imaginar no lugar da mercadoria. Quanto mais consciente se faz do modo de existir que lhe impõe a ordem produtiva, isto é, quanto mais se proletariza, tanto mais traspassado pelo frio sopro da economia mercantil, né? É o texto do Benjamin, né? O Baudelaire, um lírico no apogeu do capitalismo, né? A interpretação do Benjamin é que, nessa época, você tem ainda um estamento da pequena burguesia não proletarizada, mas nesse caminho, né? E que se confunde com algo que não é uma classe propriamente dita, mas é um estamento importante. O Marx, inclusive, é ambíguo, ora ele despreza, ora ele dá certa importância, que é a boemia, né? Então, é a vida do Baudelaire e daqueles que compõem, né, essa pequena burguesia intelectual e tal, e que, numa sociedade modernizadora, já tendem para a marginalidade e para a proletarização. O destino do pequeno burguês é ir, né? Por isso que o pequeno burguês acende no pequeno burguês a chama da revolução, às vezes mais do que no proletário, né? Uma vez que ele se sente
porque inexoravelmente ele vai naquela direção. Então, antes que isso aconteça de uma vez, façamos a revolução e salvemos alguma coisa, né? Então, o Marx vê isso de maneira irônica, né? É um indivíduo que não sabe bem o que está acontecendo, não sabe como a história caminha, né? Mas, enfim, sente isso, né? E esse sentir é alguma coisa que define a conduta, define uma ideologia, né? Define uma posição no mundo, né? E que, em grande parte, pode-se dizer que seria aquilo que está acontecendo com o Baudelaire. Não que o Baudelaire seja ideologicamente determinado a pensar dessa forma, porque o Benjamin não é um marxista mecanicista, né? Ele vê aí muitas mediações. Mas é claro que o estamento, né, no qual se situa o Baudelaire tem algo a ver com a sua conduta, com o seu pensamento, com a sua visão de mundo, né? Porque a posição do pequeno burguês ele é ambígua na medida em que ele não é a classe dominante, mas também não é o proletário. Ele tem, então, a visão da classe, ele vê a classe dominante no seu papel e ele vê o proletário, quer dizer, ele vê a miséria, ele vê a opressão, né? Mas como ele não é nem classe dominante, que exerce opressão, nem ainda o proletário que sofre a opressão, a ambivalência da posição dele é a seguinte: é uma coisa terrível, mas ao mesmo tempo fascina, né? O mundo, que cada vez mais se proletariza e se torna miserável, né? O trapeiro, né? Que é a personagem dos poemas do Baudelaire. O trapeiro é o sujeito que que procura coisa no lixo, né? Vai procurar no lixo alimento, alguma roupa, algum objeto que lhe sirva, né? O Baudelaire fala muito dessa figura, né? Porque para ele é emblemática, né? O indivíduo que vive dos restos, está completamente excluído, né? Então, como ele ainda não chegou nisso, há o fascínio fruto de uma certa estetização, se podemos dizer assim, né? Dessa situação. Ele gostava, por exemplo, de acompanhar os trapeiros na rua à noite, né? O camarada ia catar lixo, ele ia junto, ficava olhando. Vejam que não é uma identificação no sentido pessoal. Ele está em outro lugar, né? Mas a fascinação, né? A fascinação do terrível, né? A fascinação da miséria. E agora, essa ambivalência, né? O terrível pode ser fascinante, explica bastante, né? A atitude do Baudelaire, né? Quer dizer, ele tem consciência da realidade social. Benjamin acha que ele tem consciência da realidade social, ele não é alienado, como diz o Sartre, né? Ao mesmo tempo, essa realidade da qual ele tem consciência o fascina naquilo que ela tem de pior, né? E por isso que vai ser difícil entender a direção que ele vai tomar numa espécie de reformulação de valores, né? Porque é aquilo que o mais abjeto, né, da sociedade, o mais miserável, que vai atrair a atenção dele e vai tornar-se tema, né, da sua reflexão, né? Então, e nisso consiste também o heroísmo, né, de se colocar dentro dessa posição que não é, digamos assim, viver o centro das coisas, viver à margem das coisas, de alguma forma, do lado daqueles que, bem ou mal, vivem na ordem da resistência, não da ordem da resistência ativa, porque não são revolucionários, mas o simples fato de viver fora e à margem da sociedade já pode ser interpretado como uma resistência passiva. E, então, o Baudelaire vê nisso algo de heróico e procura, então, situar-se dessa forma, né? Enquanto também, para poder atribuir a si também essa condição de herói moderno, né? Há algo no artista que corresponde a um combate, a uma resistência, a uma luta,
isso a gente pode ver nas próprias metáforas do Baudelaire, né? O Benjamin chama atenção para o fato de que, quando ele fala do Constantin Guy, ele diz: vejo lá o artista esgrimindo com o lápis. O Constantin Guy, quando desenha, está esgrimindo com o lápis. Quer dizer, ao mesmo tempo ele está reproduzindo, está transfigurando e resistindo e criticando. Por isso que ele é o artista, né, da vida moderna, faz tudo isso, né? Então, isso é uma luta, né? Não é uma coisa passiva, não é uma coisa tranquila. Então, ele está esgrimindo com o pincel, está esgrimindo com o lápis. E ele próprio, Baudelaire, num poema famoso, né, que se chama O Sol, também vê essa coisa, esse teor contundente da poesia, né? Onde ele fala que ele tropeça nas palavras como tropeça na calçada, né? Assim como quando ele anda na calçada ele tropeça, ele também tropeça nas palavras. Então há alguma coisa ali, uma certa violência, uma certa contundência, né? Que é da vida e da poesia, né? E, portanto, a experiência poética tem esse lado, né, de um certo duelo com a realidade, né? Agora, tudo isso remete a quê? A alguma coisa da qual nós já falamos aqui, que é a instabilidade do poeta e a precariedade, né, que ele vive. Aí, então, já vimos, né, na vida pessoal, na produção da obra, quer dizer, é como se ele estivesse sujeito a tudo aquilo que lhe falta, né? Quer dizer, uma ideia sartriana essa, né? O indivíduo vive aquilo que ele é, mas viver o que ele é significa também viver o que lhe falta ser. Aquilo que nós sentimos que nos falta é algo que, como que nos pertence, de forma negativa e dolorosa, porque não temos, né? Mas nos constitui. O que não temos e desejamos nos constitui, tanto quanto aquilo que nós temos. Então, essa relação que o poeta tem com a precariedade, né? E essa visão que ele tem de sentir na precariedade tudo aquilo que lhe falta, né? Mas, ao mesmo tempo, sentir-se constituído por isso, né? E constituído a ponto de poder atribuir essa condição algo de heróico, né? Então é muito significativo. Quer dizer, a relação com as ruas, a relação com a multidão, né? Expressa alguma coisa desse movimento, né? Quer dizer, há uma inquietação no poeta que é causada pelas condições adversas. O poeta vive num mundo que recusa a poesia. O poeta vive num mundo em que tudo é adverso, desde as condições materiais até as condições sociais e espirituais. Então, dentro isso, e tudo isso deriva de quê? De que o mundo é muito prosaico, né? O mundo que recusa o poeta é um mundo prosaico, né? O mundo burguês é muito prosaico para comportar poesia. Mas, no entanto, é por aí que tem que haver, então, heroísmo moderno. Então, Baudelaire diz, de certa forma, ser herói nos tempos atuais é mais difícil, porque as condições são adversas, né? E tem um texto bastante forte em que ele se dirige ao Balzac, né? E ele diz, os heróis homéricos não são nada perto dos seus, né? Uma vez que, na modernidade, que é o mundo prosaico em que você tem a recusa do heróico, a recusa do poético, ser herói é mais difícil. É alguma coisa de muito grave, né? Então, isso... e, no entanto, é assim que as coisas se dão, né? É quase como se eu tivesse que assumir uma certa farsa do heroísmo no mundo moderno. O Benjamin, não sei se pertinentemente ou não, liga isso com aquele famoso início
do livro do Marx, né, 18 Brumário, em que o Marx diz: a história sempre se dá duas vezes. A primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. Ele está falando do Napoleão III, né? Então, o que você tem? Primeiro você tem a figura trágica do Napoleão. Depois você tem o quê? O outro Napoleão, o terceiro, o sobrinho, né? Que é um ditadorzinho, né? E, portanto, é a farsa, é o falso imperador, né? E, agora, o que o Baudelaire diz é o seguinte: o mundo em que vivemos não é o do Napoleão, é o do falso imperador. Daí vem aquilo que nós já vimos aqui, diz ele, não é o caso de repetir fórmulas do passado, porque todo mundo acha que, como os heróis são os heróis do passado, vou repetir a fórmula do passado. Então, ele diz, os próprios governantes pagam, né? Quer dizer, o imperador, mesmo Napoleão III, ele não quer ser retratado como ele é, ele quer ser retratado como o tio dele era, né? Então, aquela coisa, aquela grandeza militar, aquela coisa épica, né? E aí ele diz assim, os pintores fazem isso, porque eles estão recebendo para fazer isso, né? Então, eles fazem isso, é falso, né? Essa procura do herói moderno, então, passa por essa crítica, né, que ele faz à repetição das fórmulas do passado, mas entendendo o seguinte: assim como o passado foi capaz de criar o seu herói, o presente também deveria ser capaz de criar o seu herói. Ele diz, o heroísmo moderno é um heroísmo que se desenvolve numa condição hostil, né? Eu não estou mais na época do Veronese, do Rafael. Então, a arte, a representação do heroísmo na arte, não é mais daquela forma. Ele até está ensinando, daquele jeito era fácil, né? Agora é que é o difícil, né? Uma vez que você tem que representar o heroísmo no mundo prosaico, no mundo que se tornou inteiramente prosaico, né? Que é o mundo burguês. Então, a pergunta, afinal de contas, é essa, né? Quem é o herói? Quem? O Constant Tanguy, ele é admirado por causa disso. Ele sai na rua, olha o que está acontecendo, as pessoas e tal, depois vai lá e desenha, né? E transfigura no seu desenho. Então, a pergunta é essa, né? O que o artista tem que observar, o que ele tem que fazer, o que ele tem que tirar de tudo aquilo, né? Para que possa, de alguma forma, haver heroísmo no presente, né? O Walter Benjamin tem uma apreciação que me parece um pouco exagerada, né? Ele diz o seguinte: aquilo que o trabalhador assalariado executa no labor diário não é nada menos do que aquilo que, na antiguidade, trazia glória e aplauso ao gladiador. Ele diz isso a propósito de uma estrofe em que o Baudelaire se dirige ao trabalhador e o enaltece e fala, de alguma forma, com uma certa grandeza, né, da vida do trabalhador em todos os seus aspectos, o trabalho, a família, os filhos. Tudo isso tem grandeza e o Baudelaire expressa essa grandeza. Então, o Benjamin julga poder tirar, né, dessa estrofe, de outras semelhantes, essa ambiguidade, porque aqui é uma ambiguidade, né? Quer dizer, a comparação tem dois aspectos, né? Em primeiro lugar, você está comparando o trabalhador assalariado com o gladiador. Em segundo lugar, você está notando também, numa perspectiva materialista dialética, está notando também que ambos são escravos. O gladiador pode ter toda a glória e a ovação que ele tiver lá no circo, mas ele é escravo. É compulsório o que ele faz. Assim também o trabalhador, né? Claro, formalmente ele não quiser trabalhar, não trabalha, mas aí morre, né? Morre. Então, de alguma forma, você tem aí um certo escravismo. Quer dizer, a coisa é compulsória. O gladiador não pode deixar de lutar e o trabalhador não pode deixar de trabalhar, né? Agora, a maneira pela qual isso é enaltecido, ou seria enaltecido, né, numa comparação do Baudelaire, é que é, talvez, problemático, né?
Eu acho que há um outro texto do Baudelaire, que está no Salão de 1845. Salões são as críticas de arte que ele fazia, né? Salão de arte. Cada ano tinha um salão de arte, ele visitava e fazia crítica, publicava nos jornais. Então, o Salão de 1845, ele diz o seguinte: antes de tudo, o verdadeiro pintor será aquele que souber extrair da vida presente o seu lado épico e nos ensinar a compreender, em linhas e cores, como somos grandes e poéticos em nossas botas envernizadas. Né? Porque ele está dizendo que os pintores, quando retratam o herói, nunca vão fazer assim, alguém de cartola e bota envernizada, como era a maneira como as pessoas se vestiam, inclusive o Napoleão III, claro. Mas o pintor não faz isso. O pintor fantasia para que o retrato do herói, né, apareça segundo o critério antigo e não segundo a modernidade, justamente porque, nesse sentido, o pintor tem razão, a modernidade é prosaica. Como é que eu vou encontrar o herói? Né? De casaca, cartola e bota envernizada. Como é que eu vou encontrar o herói aí? Né? Então, ele tem que fazer uma espécie de transfiguração que, para o Baudelaire, é ruim, é errada, porque significa uma volta, né, ao passado, e uma recusa de fazer aquilo que o passado fez. O passado criou os seus heróis. Nós não estamos criando os nossos. O presente está repetindo em vez de criar os seus. Então, ele diz, o verdadeiro pintor fará isso. Vai mostrar que se há heroísmo, se há grandeza, será desse jeito. Né? Na casaca preta, na bota envernizada. Né? E aí vem aquele texto que eu falei a vocês, que ele se dirige ao Balzac, né? Ele diz, está no outro salão, no salão seguinte, salão de 1846. Ele diz o seguinte: pois os heróis da Ilíada não chegam aos vossos pés, Vautrin, Rastignac, Birotteau, nem aos teus, Honoré de Balzac, o mais singular, o mais romântico, o mais poético, dentre todas as personagens que a tua fantasia criou. Né? Então, essa comparação exagerada, né, que a Ilíada não chega aos pés do romance do Balzac, né? Uma coisa um pouco exagerada. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: é outro herói, outro heroísmo. Não é mais o da Ilíada. Não adianta insistir naquilo. Né? Outro herói. Então, o Balzac foi alguém que tentou, pelo menos, fazer isso. Por isso que ele rende, né, homenagem ao Balzac, a um certo Victor Hugo também. Ele não gostava do Victor Hugo, mas, por exemplo, Os Miseráveis, o herói dos Miseráveis, né? O personagem principal. Ali, sim, ali você tem um herói moderno, das oscilações, em que o bem e o mal coabitam, aquela coisa toda, né, que não é o herói antigo, não é aquela figura, né, clássica. Então, é preciso outro herói, outro heroísmo, outra arte, né, para extrair da vida moderna esse heroísmo, e talvez, então, também outro sentido e outro valor. Né? Quer dizer, não a divinização, não a vitória sempre, né? Mas também alguma coisa que tem a ver com a derrota e que tem a ver com um aspecto que o Baudelaire se interessou muito, que é Satã. Né? Nem tudo é divino, há algo de satânico. Então, talvez na modernidade, que sofre essa oscilação, né, o divino e o satânico, o herói passe também por aí. Por que não? Já que na modernidade essa oscilação parece ser constitutiva. Né? Daí vem aquilo que o pessoal costuma chamar do satanismo, né, do Baudelaire. Mas é essa presença do mal, né? Que é algo que vai contra a idealização. Né? Quer dizer, a presença exclusiva do bem é a idealização. Então, se você tem na modernidade a contradição, você tem a convivência, né, entre o bem e o mal, seria, então, no caso, Deus e Satã. Né? Aí a coisa vai se encaminhando para esse ponto que eu acho difícil um nó que eu acho difícil de desmanchar, que é justamente responder aquela pergunta: quem é o herói e onde ele está, né, na modernidade? Por exemplo, nesse mesmo texto de 1846, ele diz o seguinte:
o Baudelaire diz o seguinte: o espetáculo da vida mundana e dos milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos de uma cidade grande, os criminosos e as mulheres manteúdas. A Gazeta dos Tribunais e o Monitor, jornais que nos chamam crimes, né? A Gazeta dos Tribunais e o Monitor provam que precisamos apenas abrir os olhos para reconhecer o nosso heroísmo. Né? Então, o nosso heroísmo, se nós seguimos esse texto, está aí. Esse espetáculo da vida mundana, milhares de existências desregradas que habitam os subterrâneos da cidade, aquelas personagens que não estão nos salões da burguesia, estão ali na notícia do jornal. Assassinou alguém, roubou, é prostituta, é cafetão. São essas personagens, né, que estão ali, eles basta abrir os olhos, eles estão aí. Né? E aí vem essa frase, né, e vendo-os, podemos o quê? Reconhecer o nosso heroísmo. Né? Se nós quiséssemos, digamos assim, minimizar o impacto dessa afirmação, a gente poderia fazer o que alguns comentadores fazem. Vincular, o que é muito legítimo e é necessário, vincular o Baudelaire ao Poe, Edgar Allan Poe, que era um ídolo, né, para o Baudelaire. E notar que a literatura do Poe, também de maneira pioneira, traz essa coisa do submundo. Né? O bandido, a polícia, o sujeito que roubou, que assassinou, cometeu um crime e tal. Né? No entanto, o Benjamin faz esse reparo. Né? No caso do Poe, você tem sempre ainda uma predominância do bem, que é a história policial do bem. Na história policial do bem, quem é o centro? É o detetive. O detetive que vai prender o ladrão, o assassino e tal. Então, se há alguma influência no Baudelaire desse tratamento do submundo, que é verdade que o Poe tratou, talvez pela primeira vez, trouxe para a literatura, né, essas personagens. No entanto, no caso do Baudelaire, a coisa vai mais adiante, né, porque ele deixa de fazer essa hierarquia. Né? Então, há um certo deslocamento do heroísmo para as margens da sociedade burguesa e para o que ele chama de os subterrâneos, né, da grande cidade. Né? Então, e aqui então cabe a pergunta, né? Se aí está o heroísmo, se aí está se aí estão os heróis, né? Aí estão também os valores da modernidade no sentido positivo, já que os outros não sobrevivem mais, ficaram como idealização. Então, são esses os valores positivos. Não seria talvez o caso de afirmar que sim, porque essas personagens tratadas pelo Baudelaire, justamente eles estão à margem, eles estão nos subterrâneos, na medida em que eles recusam os valores. E não tanto porque eles inventam novos, mas porque eles recusam seguir os valores. O Benjamin tem uma frase interessante para isso. Ele diz, são todos aqueles que rescindiram o contrato social. O Baudelaire admira todos aqueles que rescindiram o contrato social. Né? Não estão mais no jogo. Né? Estão em outro lugar. Agora, a questão é saber se essa inversão, né? É claro que essa inversão põe a poética em xeque, porque esses personagens se tornam, então, a poesia, e sem falar numa outra coisa importante também. Né? Tudo isso, esse submundo, esse subterrâneo, essa marginalidade, tudo isso em versos alexandrinos perfeitos. Né? Então, tem isso também que os críticos do Baudelaire não deixam de reparar nisso. Né? Quer dizer, por que não deixam de reparar nisso? Porque estaria aí ainda, talvez, a sobrevivência de uma temática tradicional, que é, a par com o heroísmo, o encontro de um novo heroísmo, o encontro da nova beleza
também. Por isso que é alexandrino perfeito, né, para falar dessas coisas. Críticos literários dizem que não há dúvida nenhuma de que o Baudelaire introduziu, principalmente na poesia, né, temas que até então não se colocaria na literatura, ou principalmente na poesia, sem grande escândalo. E ele o fez. Então, é nesse sentido que ele promoveu aquilo que ele chama de uma relação entre poesia moderna e modernidade. Nós estamos na modernidade, mas a poesia não é moderna. O pessoal fica falando da Ilíada, né? Então, estamos na modernidade, mas a poesia não é moderna. Então, a poesia moderna, de acordo com a modernidade, ele teria estabelecido dentro dessas condições, né? Dentro dessas linhas. Agora, justamente o problema aí é tentar entender se nesta mudança se insere algum tipo de transformação de valor, né? O Benjamin acha que tudo isso tem que estar ligado a crítica que o Marx faz da boemia, né? O boêmio está à parte. Ele não é um burguês clássico, ele está, de alguma forma, ele está fora da ordem, está contestando. Mas pergunta o Marx, e onde é que ele vai chegar com isso? Né? Onde é que ele vai chegar com isso? Lugar nenhum, do ponto de vista de uma transformação histórica efetiva, né? Então, Marx critica. Então, a pergunta aqui seria essa, então. Essa mudança, essa inversão temática vai na direção de uma transformação do valor? Recusei o valor burguês. Agora, onde está o valor? Onde é o lugar da transformação de valor? É no submundo? Não é? Nessa, digamos assim, né, nesses que estão à margem da sociedade e que, portanto, de alguma forma, excluídos dela, resistem, ainda que passivamente, né, à ordem burguesa? É aí que está o novo valor? Não dá para responder isso com certeza, né? Porque outra hipótese é possível, né? Que eu quero apenas indicar para vocês. Talvez não seja o caso de propor ou visualizar uma transformação de valor, mas talvez seja o caso de visualizar a eclipse do valor, né, no auge do capitalismo, como diz o Benjamin, né? O mundo burguês caminha para a eclipse do valor, né? Quer dizer, todas as convenções, todos os hábitos, toda a moralidade, né, vai na direção disso que, afinal de contas, os pós-modernos acabaram por descobrir, né? Houve uma eclipse do valor. Não se sabe mais, não há mais ethos substancial, não existe mais valor, né? Então, talvez a questão aqui não seja tanto a transformação, mas uma certa visão intuitiva que o Baudelaire teria tido, de que o valor vai desaparecer. Quer dizer, o desgaste que o valor sofre no mundo burguês não levará à transformação, ao advento de outro valor, mas levará simplesmente ao desaparecimento da própria noção de valor, né? Essa pode ser também uma direção para pensar isso que, do ponto de vista assim, mais pacífico, né, aconteceu na modernidade com o advento da oposição entre o heróico e o prosaico, né? Então, essa está muito presente nos romances do século XIX, né? Principalmente da segunda metade, essa questão. Mas, em geral, com a conotação da nostalgia do heróico, né? No mundo prosaico, o escritor, o romancista, o poeta, sente o quê? A nostalgia do heróico, né? No caso do Baudelaire, não é isso. Por isso que ele tem uma posição específica, né, que precisa ser avaliada nisso que ele chama de atitude de modernidade. O Foucault também usa esse termo, né? Atitude de modernidade, né? Que fica, então, entre essas duas coisas. Uma direção transformadora do valor ou uma direção em que o valor vai desaparecer, né? Essa quer dizer, seria, digamos assim, a passagem do moderno ao contemporâneo, né? A eclipse do valor. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado.